Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Memorial Jardim das Oliveiras. Planos acessíveis à sua família. Liceu Tec. Você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte. Tudo em aço e ferro. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Melhor do que contar com a melhor cobertura é a certeza de ter um plano que vai além da saúde. Santa Casa Saúde, qualidade que é referência regional, sempre cuidando de você e sua família em primeiro plano. Hospital próprio, farmácia para conveniados, plano odontológico, espaço reabilitação, entretenimento e muito mais. Mais que um convênio, um novo estilo de vida. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. 3321-7400. Quer curtir a Festa do Peão de graça? Então curta o Alto Posto Berrantão. Isso mesmo! Deixe o seu recado no Facebook do Sol Salvador. Curta a página do Berrantão e pronto! Você concorre a um pacote da Festa do Peão. Ou consuma no Alto Posto Berrantão, preencha o cupom e concorra a outro pacote. Serão sorteados 2 pacotes para a festa. Participe! Quer curtir a Festa do Peão de graça? Curta o Berrantão! O Memorial Jardim das Oliveiras e a Funerária Memorial estão preparados para oferecer uma completa segurança para os momentos de óbito. Com participação incrivelmente pequena, toda a sua família terá direito aos planos do memorial. Ligue 3322-0606, atendimento 24 horas e faça seu plano. Liceu Tec, Escola de Formação Profissional Técnica, o caminho mais curto para sua inserção no mercado de trabalho com ótimos salários. Matrículas abertas para turmas de 2015. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Liceu Tec! Aço Norte. Empresa especializada em materiais para serralheria e indústria. Comercializa calhas galvanizadas até 7 metros e acessórios em geral. Agora, fabricando telhas de aço para coberturas residenciais, comerciais e industriais. Aço Norte, Rua 10, 0462, telefone 3322-7417. Hoje nós temos o máximo prazer de receber no programa Quero Saber uma das pessoas mais preparadas em Barretos, culta, uma pessoa integrada na sociedade de uma maneira total, tem um escritório de contabilidade dos mais atuantes na cidade, sempre participa das entidades assistenciais de Barretos, das entidades sociais, naquilo que é chamado o professor Daniel Bampa Neto está sempre presente. Mas no programa de hoje, o professor Daniel Bampa Neto vem para falar sobre economia. Economia de uma maneira simples, de uma maneira que o telespectador vai entender. Vamos falar principalmente sobre essas pedaladas fiscais que o Tribunal de Contas recentemente julgou as contas de 2014 do governo federal. Vamos falar desse ajuste fiscal que o governo está propondo, sobre a possível entrada novamente no cenário econômico da CPMF. Enfim, vamos falar muitas coisas para que o telespectador possa entender e possa acompanhar essa problemática que não é fácil de se entender. Professor Daniel Bampa Neto, prazer muito grande recebê-lo no programa de hoje. Prazer é todo meu, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Estou à sua disposição, o que eu souber. Daniel, você me permita chamá-lo Daniel Bampa Neto, nosso amigo de muitos e muitos anos, que tem um filho aviador que eu quero trazer no programa ainda, por isso que eu quero cobrar aqui, quando
o André estiver em Barretos, por favor, me avise. Falo, Que, com prazer. que eu quero trazê-lo no programa. Daniel, você nasceu em Barretos, né? Nasci em Barretos. Nasceu em Barretos. Que ano que você nasceu? 1939. 39. 7 de junho. 7 de junho, então já fez o seu aniversário, né? Já, agora há Isso. pouco tempo atrás. Você estudou onde aqui em Barretos? Colégio primário? Fiz o primário no Fausto Lex, quando era ali na Rua 22, na Avenida 911. Primário lá. Lembra de algum professor da época? Não? Lembro. Eu lembro. A dona Lídia Gentil, a dona Noêmia. A minha professora do 4º ano mora em frente de casa. A professora. Vejo ela todo dia. Todo dia? A dona Maraísa, casada com o senhor Altair Pereira. Ah, sei. E ela foi a pessoa que assinou o meu certificado do grupo escolar. Sei. Depois eu fiz admissão com a dona Pequena e com a dona Aparecida Botai. Fui aluno do Estadão. Depois fui aluno do Soares de Oliveira, na Escola Técnica de Comércio Soares de Oliveira. Então, depois do ginásio, você fez escola técnica? Fiz escola técnica. Ah, sei. Depois de 8 anos eu voltei para a escola, fiz Faculdade de Ciências Econômicas em São José do Rio Preto. E depois da faculdade eu fiz um curso tido assim, quase como uma especialização para obter alguns registros para dar aula na escola que eu tinha, no Instituto Americano de Lins. Sei. Então foi a minha vida de banco escolar, foi essa aí. Qual foi seu primeiro emprego, Daniel, em Barretos? Eu comecei trabalhando com um tio meu, aí na 14 com a 15, onde hoje é uma pizzaria. Onde é 14 a cozinha, com a 14 com a 15. Com a 15. Com a 15. Ah, onde é uma Quase em frente. pizzaria hoje, sei, Isso. exatamente. Então ali, onde hoje é O que era ali? O que era ali? Era uma máquina de depósito beneficiamento de arroz. Realmente, agora me puxou Tomava a memória. conta É ali verdade. da 14 com a 15. Aliás, seu tio era dono ali daqueles prédios todos ali, né? Até da Câmara Municipal ali. Não, da Câmara Da não Câmara. chegava. Ele era mais do lado ali da metade da 15 para o lado da 14 e da 14. 15 descendo para o lado Sei, da sei. 13. Era uma firma muito grande, trabalhei 8 anos. Ali que eu acabei me definindo que eu deveria ser contador, ou conviria ser contador, porque o meu chefe na época era o Caxias da profissão. Ele achava que contador ele não é feito só para ganhar dinheiro. Ele tem que ser o artista com números. Ele tem que ter beleza da maneira que estuda. Ele tem que ser limpo, ele tem que ser claro. Ele tem que mostrar para os outros aquilo que você está fazendo a nível de números, de resultado da empresa. Então o Ciro, o Valcir Marques, para mim foi... Valcir Marques? Valcir Marques. Está vivo ainda, não? Não, já faleceu há uns 10 anos, mais ou menos. Mas era uma figura singular. É singular pelo que você está falando dele como contador, né? Adorava ele. Nossa, hoje, apesar de tanto ano trabalhando da maneira que a gente trabalha, e hoje com informática a coisa facilita um pouco mais, mas eu não chego aos pés do que o Ciro era na época, que era feito a contabilidade à mão. À mão, né? À mão. Coisa complicada, hein? Para ele começar a trabalhar, ele fez curso de caligrafia. Sei. A caligrafia dele era um bordado. Perfeita, né? Perfeita. Então eu aprendi demais da conta. Minhas enjoeiras hoje, as minhas caxienses hoje em dia... Vem dali, né? Vem dali, vem do Ciro, vem do Valcir. Vem do Valcir. Por aí. Mas teve uma escola boa, né? Não tem a menor dúvida, porque você hoje, não querendo jogar confete, é um dos profissionais da área mais bem-sucedidos em Barretos e na região, não é só Barretos. Não, graças a Deus a cidade tem bons profissionais. Não nessa tem, não área. tenha dúvida, mas estou falando, você dentre os bons profissionais é um dos mais bem-sucedidos, eu não digo... Me bota eu na média aí. Na média. Tá Tem bom você, tem José Pedro Domingues Neto, tem muita gente boa. Ivani, realmente. Luiz Carlos Pode falar, é até Madalena, importante isso. Luiz Carlos Madalena, Isso. tem o Wilson Penha, tem o Luiz Ovídio Boro. Isso. É um pessoal, desculpe se eu estou É esquecendo. até um nível muito bom a contabilidade em Barretos, né? Eu considero que sim. Um nível bom, sim. Eu considero. É o pessoal que pensa mais ou menos de uma mesma maneira. Lógico, tem outros profissionais que eu não conheço, que eu não convivo. Pode ser até que eu, não citando o nome de outros, eu esteja até cometendo uma falha, uma falta com aqueles... Mas aqueles mais conhecidos seus, mais velhos, né? Na verdade, Luiz, são as pessoas mais ou menos da era da gente. Da era, gente. Isso. Nós estamos convivendo juntos praticamente há 40 anos. Então você tem uma proximidade muito grande. E entre a gente, entre nós, não existe aquele conceito que é meu concorrente. Não existe, nunca não. Tivemos, não. Com esse pessoal que eu estou dizendo que eu convivi, nunca tive, não. Muito pelo contrário, são as pessoas às quais eu recorro quando eu tenho algumas dúvidas. E sempre tive porta aberta com qualquer um deles.
Então eu considero assim. E muita gente, e muitos deles recorrem a você também quando tem, não não é tem a recíproco, dúvida. até. É recíproco, né? Isso é muito gostoso, né? Muito importante. Porque dúvida nessa área sempre aparece. Aparece quase sempre, né? Não tem Toda dúvida. hora. Toda hora está mudando Toda leis, né? É exatamente isso. Então eu tenho nesse pessoal uns colegas de trabalho, praticamente é isso. E eu não posso reclamar de jeito nenhum. Nunca tive um senão, uma decepção, um atrito, nada. Durante todo esse tempo que eu trabalhei, quer dizer, do primeiro emprego até agora, eu comecei a trabalhar em 54. Ou seja, já estou há 63 anos trabalhando nisso aí. Está na pista há 63 anos. Já tá 63. E vai bem. Ô Daniel, a gente fala muito em crise, que estamos atravessando crise, mais crise e tal, principalmente nesse ano, por causa dos problemas que todo mundo está enxergando no governo federal. A sua classe tem crise? O contador tem crise também, não? Não, nós temos às vezes aperto de trabalho ou exiguidade de tempo para poder fazer as coisas e você tem que estudar muito. Todo dia você tem que estar a par de alguma coisa. Mas eu sempre comento com todo mundo, desculpe o exemplo meio chulo. Não. Eu digo o seguinte, enquanto tiver um boteco em qualquer parte do mundo, vai precisar de um contador. Não tenha dúvida, né? Entendeu? Não pode viver sem contador, né? Não. Porque senão você entra na informalidade, né? Na informalidade aí te custa muito caro. Custa caro. Então eu vejo o contador como uma pessoa que seria a orientação para a pessoa, que ajuda o cara a ganhar dinheiro, que dá uma tranquilidade para ele, para que ele não faça um patrimônio um dia e venha perder por uma falha, por alguma coisa que ele esqueça de declarar ou propositalmente ele faz alguma coisa errada. Então o contador, antes de mais nada, ele tem que ser um conselheiro, ele tem que ser um pouco de conselheiro, um pouco de economista, um pouco de contador, muito de matemático. O cliente muitas vezes não gosta porque vai ter que pagar mais imposto Sim. com essas orientações, né? Sim, Mas sim. ele está se prevenindo para o futuro também, né, Daniel? Também. E graças a Deus, viu, Luiz, de todo o pessoal que a gente lida, lógico, você tem que colocar para ele o porquê dessas coisas. Muitas vezes o pagar menos, com o passar do tempo, custa muito mais caro do que pagar o devido. Entendeu? E isso acontece demais da conta. E graças a Deus a gente tem uma clientela, um grupo de empresário que está com a gente, que ele reclama assim, ele fala que nós não cansamos de mandar guia para ele pagar. Entendeu? Ele diz. Mal chega uma guia, já tem outra no dia seguinte. E normalmente vão 4, 5 dias por mês. Quando o boy chega para entregar lá, ele fala, já sei, já mandaram mais coisa para mim pagar. Na brincadeira, graças a Deus. Lógico. Mas eles tem muita gente que enxerga, entende, e ele não te deixa nunca. Eu tenho cliente que o primeiro firma que eu trabalhei foi de 1961, está comigo até hoje. Tá até hoje. Até hoje, trabalho lá. Eu tenho umas 4 ou 5 firmas que estão comigo há 40 e poucos anos. E são fiéis, não saem. Apesar da gente mandar guia para ele pagar todos os meses, não abandona a gente. Apesar de chorar todo fim do mês. Apesar de chorar, reclamar e falar que a gente é sócio do governo, mas estão lá com a gente. Mas sempre estão brincando, né? Não perdoa. Você é sócio do governo. Quando você manda alguma coisa mais cara, eu já sei, você tem comissão lá, estão te pagando. Assim tivesse, né, Daniel? Opa, tomara, Você né? acha que nessa crise tem empresário, tem comerciantes e tal, que acaba... Aqueles pequenos, lógico, né? Acaba deixando a formalidade para cair na informalidade, evitando pagar imposto. Você acredita que tenha isso? Tem, eu acredito que tem muita gente que ainda está. Só que o nosso governo, além dele criar impostos e ter mecanismo para te pegar, eles vão criando fórmulas que acabam te amarrando de determinada forma e hoje... o computador, o meio eletrônico, você não depende, o físico não depende mais de ir lá para verificar que você está errando. Quando alguém vende para um cliente lá do escritório e o cliente vende para alguém, essa nota que ele recebeu e a nota que ele saiu, as informações ficam guardadas. Ficam guardadas com o governo, é verdade. Não tem como mais você pegar uma nota, eu vou falar uma besteira, de R$1.000 e lançar R$100. Não tem jeito, porque quem te dá a nota hoje é o governo, ou a prefeitura, ou o governo do estado. E em cima dessa nota, eles pegam as informações que precisam de você. Existe um sistema, lógico, para quem é contador sabe disso aí, o governo criou um sistema chamado SPED, Sistema Público de Estruturação Digital. Então,
toda vez que acontece qualquer documento que é gerado em algum lugar, ele já sabe quem emitiu, para quem foi, valor, data de vencimento, que mercadoria que é, que código que é. Nós tivemos uma experiência agora há pouco tempo, de um curso que nós fizemos aqui em Barretos, trouxemos um especialista de fora, e era para demonstrar como é que estavam as coisas. Ele pegou uma lata de refrigerante, clicou com o celular no código de barra da lata e falou, olha, tá vendo essa fotografia? É a fábrica que fez esse refrigerante. O endereço dele é tal, a inscrição é tal, ela vendeu por tanto, ela recolheu os impostos, tais. Ela vendeu para o atacadista fulano de tal. Aqui é a fotografia do atacadista, dentro do celular. É na rua tal, número tal, inscrição tal, pagou tanto. Ele vendeu para o varejista, que é o fulano de tal, que é a fotografia dele. E esse varejista vendeu para o consumidor, que é aonde nós estamos agora. Aqui, ó, a fotografia de onde nós estamos. O que é isso? Eles chegaram num ponto que eles sabem de coisas que nós não imaginamos que eles sabem daquele tanto. Então, essa de ir para a informalidade precisa muito mais do que ficar na formalidade, ele tem que se policiar demais da conta e corre tremendos riscos. Quando a gente diz isso, dá a impressão que você está querendo valorizar. Cliente, valorizar, mas não é nada disso, é uma situação situação real. Quem tem contador, converse com ele que eles vão te contar essa história. Daniel, eu preciso abrir agora espaço para o primeiro intervalo do nosso programa, para os nossos apoiadores culturais, e em seguida voltamos já com o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Daniel Bampa Neto, economista e contabilista. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Daniel Bampa Neto. Daniel, então não adianta ficar na informalidade, que é muito pior, né, Daniel? Não tenha dúvida, né? É um tremendo risco. É um risco muito grande, que vai correr no futuro, né? Corre muito, vai. Né? Infelizmente, voltando àquilo que nós falamos agora há pouco atrás, infelizmente, não sei se vale mais a pena hoje. Você tem que fazer suas contas, obter seu resultado, declara aquilo que é do governo, deixa com ele, e aquilo que é seu para um dia não vir tomar de você. Você também, não sei se ainda atua como professor, você já atuou bastante como professor, Já, né? eu trabalhei em escola durante 20 anos. 20 anos? 20 anos, mas hoje não vou mais não. Em qual escola que você trabalhou? Eu trabalhei no vocacional. Vocacional? É. Dava aula do que lá? Dava aula na matéria do ginásio, chamava práticas comerciais. Depois tinha análise de balanço, tinha economia e tinha contabilidade. Tanto que o curso que a gente dava de práticas comerciais, ele foi mais 20, quase 30 anos, num curso de contabilidade, curso técnico contabilidade, Sim. que funcionava onde nós dávamos aula na época da escola. Por volta de 1969 e 70, o sistema do ensino vocacional acabou. As autoridades acabou, da né? época acabou, eles entendiam que era alguma coisa subversiva, que a gente dava muita liberdade para aluno, que você estava formando líder, que isso era problema, e acabaram com a escola. E nós continuamos a tocar com curso de contabilidade, onde o Vorley Pacheco trabalhou comigo, o Altair Bonfim trabalhou, o Valdinei, que hoje trabalha comigo, também trabalhou lá. E que escola, você falou vocacional, que se transformou nessa... Numa escola de comércio. Numa escola de comércio, né? Comércio. E como é que chamava a escola? Era do vocacional mesmo. Vocacional. Embaixador Macedo Soares, que a matéria era de contabilidade, o curso técnico contabilidade. Só ficou a contabilidade. Só então. ficou a contabilidade. Foi uma pena, porque o vocacional foi uma grande escola em Barretos, Muito, né? muito boa. Grandes professores. Você vê que os alunos que estudaram lá lembram com muita saudade do vocacional. Muito. Tem até turma do vocacional, né? Tem. Eles, me parece que eles até se reúnem de vez em quando. Reúne né? uma vez a cada 2 anos. Você encontra aluno de 20, 30, 40 anos atrás. Avós, se não falar, se eles não disserem o nome de quem eles são, nós não conseguimos identificar um menino de 12, 13, 14 anos. Eu até entrevistei o professor Antônio Possato, maestro, também foi professor lá muitos anos. Da sua época, né? Foi. Ele entrou junto comigo. Entrou junto? Junto, mesmo ano. Sei. Daniel, vamos falar um pouquinho agora sobre essas famosas pedaladas fiscais do governo federal, que o Tribunal de Contas da União não foi um julgamento, porque o Tribunal de Contas é um órgão de assessoria do Congresso Nacional, então ele não julga, mas a população fala que foi um julgamento, né? Então vamos falar de acordo com a população, o julgamento do Tribunal de Contas da União. Eu gostaria que você explicasse ao nosso telespectador o que são essas pedaladas, porque isso feriu a Constituição, porque isso fala que se cometeu um crime, vamos
um crime fiscal, né? Eu Sim. gostaria que você explicasse isso ao telespectador. O termo pedalada é meio difícil a pessoa entender pedalada. Pedalada, você já pensa na bicicleta, né? Na bicicleta. Na verdade, como o governo ele teve um período, está tendo até agora um período que ele tem um gasto maior do que ele arrecada, e existe uma lei de responsabilidade fiscal que todo governante tem que obedecer. Eu não posso sair daquele orçamento que eu fiz no começo do ano e eu tenho que, até no fim do ano, eu tenho que enquadrar dentro daquilo. A contabilidade pública é desse jeito. Eu prevejo arrecadar isso, eu prevejo gastar isso aqui. Eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Uma família normal tem que acontecer isso. Como não qualquer tem, pessoa. Qualquer pessoa. Né? Qualquer Você não pode gastar comerciante, mais do que arrecada, né? É uma lei de economia. De economia, Você não né? pode tirar de onde não tem. A dona de casa sabe muito bem o que é isso, né? Acho que melhor do que um punhado de economista. Não tenho entendeu? dúvida. Então, o que aconteceu? O governo foi gastando e não tinha recursos para isso. Lógico que ele tem que lançar mão dos impostos, da renda que ele tem, e de repente, por segurar a economia de uma determinada maneira, tendo em vista a eleição, que ele não queria aumentar nem gasolina, não queria aumentar a energia elétrica, tinha que aumentar alguns impostos, ele não tinha onde tirar o dinheiro, ele acabou utilizando o recurso de pegar das instituições, Caixa Econômica, Banco do Brasil, e quem ficava sob a tutela dele, ele foi lá e usou aquele recurso. É a mesma coisa que eu precisar de dinheiro, eu vou lá e tiro dinheiro da sua conta e gasto. É ilegal isso. Primeiro que ele tem que seguir um orçamento que ele fez no começo de um ano. Segundo... Se ele quiser gastar mais, ele tem que ter a aquiescência do Congresso Nacional, ele né? tem que ter uma aprovação. Tem que ter uma aprovação. Lógico, não tem outro jeito. Não... Tanto é que o orçamento ele é levado para o pessoal do Legislativo discutir e depois, terminado o mandato, eles analisam e aprovam a prestação de contas, que é isso que aconteceu. Ao prestar conta, perceberam que ele gastou muito mais do que tinha, não tem recurso, ele lançou mão de dinheiro de outros lugares. É como se fosse lá e sequestrasse aquele dinheiro para fazer. De uma certa forma é isso. Quem é advogado sabe bem que não é bem desse sequestrou. Ele foi lá, pegou. Depois ele com autorização do presidente do banco, mas pegou o presidente do banco, ele que indica, né? Ele que indica. O governo que indica, né? Ele que determina, então foi lá e fez isso aí. Isso tem razão o pessoal que está reclamando que isso é ilegal? Tem. Porque se todo mundo fizer isso, para que lei? Para que orçamento? Para que prestar contas? Para que dizer que vai gastar isso ou aquilo e não faz isso aí? Por que esse nome pedalada? Por quê? Pedalada porque ele avança um pouco mais em cima do dinheiro que não é dele. Entendeu? Sei. É como se ele desse uma acelerada em cima de alguma coisa para pegar, para acudir eles naquele período. E tendo em vista a proximidade de eleições, não quis se aumentar o valor da gasolina, que tinha que aumentar em 2014, o valor da energia, que abaixou em 2014 e tinha que já ter aumentado, né? Esse baixar foi uma medida, desculpe, não sou contra partido, nem candidato, não nem estamos quem está falando, eleito aí. Não estamos falando. Mas era alguma coisa, esse baixar valor de energia, na época, já não cheirava bem. Como nós temos uma inflação, por menor que seja, você tem que repor aquilo que você vai arrecadar na frente, você reduzir o valor que você tinha que receber de energia, significa que fatalmente um dia ia chegar num momento que eu tinha que pegar aquela diferença que eu tirei mais a diferença da inflação que veio depois. O que aconteceu? Terminadas as eleições, perceberam que tinham bem defasado isso, cobraram essa diferença de uma vez só, tanto da gasolina quanto da energia elétrica. E se você analisar friamente, a gasolina e a energia elétrica são os dois fatores que alavancam, que sustentam, que faz toda a engrenagem econômica andar. Se você tirar energia, tirar combustível, energia elétrica e combustível, para de qualquer tudo. sistema, você para tudo. Para tudo, né? Nós estamos aqui para no estúdio. Estamos aqui. Se tirar energia, para a nossa entrevista. Para a indústria, para tudo. Se você observar, por exemplo, a frota de veículos que nós temos de transporte, que tem no Brasil inteiro, quem viaja um pouco, quem vê de vez em quando aqueles congestionamentos que tem da cidade de São Paulo de, sei lá, 10, 20, 30, 50 quilômetros, imagina se não tiver combustível para aquilo. Ninguém vai trabalhar e ninguém vai para lugar nenhum. Então, essa diferença daquilo que ele baixou, pelo menos na energia, e que deveria, antes de abaixar, ele deveria aumentar, tem a diferença daquilo que devia aumentar, mais a diferença que ele baixou, aí vem e cobra de uma vez só. Resultado. Aquele que dependia dessa energia para produzir, ele embutiu no preço das mercadorias aquele gasto que ele ia ter. Isso acaba gerando inflação.
Essa inflação é mais perigosa, até no meu ponto de vista, para a classe média para baixo, a classe média acima. A inflação é muito mais perigosa do que um aumento de preço desse. Porque a inflação, o aumento do combustível, porque a inflação ela corrói tudo que você vai mexer. O que você comprar está embutido um preço naquilo ali. E como você não tem correção todos os dias, você começa a ter uma diferença daquilo que você precisa com o preço. Você ganha isso, deveria ganhar isso. De repente o preço sobe e você ganha a mesma coisa. Ele tem que cortar alguma coisa da vida dele. Ele tem que parar com a cervejinha, tem que parar com o Danone, ele tem que parar com o refrigerante, ele tem que parar com coisas que não são primeiras necessidades. Então ele penaliza o pessoal de uma classe mais simples. Entendeu? Quando você pega um trabalhador que vive com um salário aí, vou chutar R$1.000, R$2.000, R$2.500, e você tem uma inflação de 10%, significa que R$2.500 você está perdendo R$250. O que você compra todo mês? O que você compra com R$250 mil? Será que não seria o leite, a cerveja, a manteiga, o pão que está deixando de comprar? Ele tem que parar com isso aí. Ele sente, mas sente mesmo. Quer dizer que se os preços tivessem sido aumentados, energia, combustível, nós não estaríamos passando todo esse sacrifício hoje, né, Danilo? Eu acredito, primeiro, ele estava fazendo um aumento de uma forma gradativa, você vai se ajustando naquilo. É mais ou menos a mesma coisa, não sei se eu vou ser feliz nessa colocação ou não, é mais ou menos a mesma coisa você ter que comprar alguma coisa no dinheiro, você sente a pancada. A sua conta bancária vai lá embaixo, você acaba com suas economias. Ou você comprar a mesma coisa parcelado em determinados meses, determinado período. Você não sente tanto baque, porque no mês você ganha, paga uma parte, no outro e vai tocando a vida. Agora, quando vem de chofre, de uma vez só, as coisas do jeito que aconteceram, aí logo no mês de janeiro, fevereiro, março, nós desencadeou essa doidura que nós temos agora. E o governo, para tentar acudir o rombo que ele teve, ele aumenta impostos, ele aumenta combustível, ele aumenta energia, ele aumenta tudo quanto é coisa que está por aí. E, infelizmente, esses aumentos, essa embalada não tem como ser freada uma vez. Então, tudo aquilo que eu fiz errado durante um ano, eu não conserto em um mês, dois. Pode ser que eu demore mais um ano, 2 anos lá para frente, para poder voltar aquilo que era lá no começo de 14. Nessa altura, nós tivemos 3, 4 anos perdidos na vida da gente. E segundo entendidos, melhor do que eu, ainda nós não chegamos na pior fase. Não chegamos na pior fase. Ainda não chegamos ainda, né? Ainda não. Dizem que isso não chegou no Nordeste, onde tem as famílias mais pobres. Nós vamos ter problemas muito sérios. Você começa a ouvir hoje, está no jornal, aparece na internet, você começa, alguns militares até dizer que nós vamos ter... Podemos chegar num problema social, de convulsão, de uma série de coisas. Deus me livre. É terrível isso aí. Terrível. Bem, vamos abrir mais um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos já com o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Daniel Bampa Neto. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o economista e contabilista Daniel Bampa Neto. Estamos abordando a situação econômica atual no Brasil. Por que essa situação ainda não chegou no Nordeste, na sua opinião? Primeiro, que o Nordeste não tem a pujança da parte que nós temos na região centro-sul e sul do país. Segundo, que aqui é que tem as maiores indústrias cujas dispensas estão acontecendo aqui. Você verifica a firma dispensando 200, 300, 1.000, 2.000, 3.000 funcionários. Nós estamos sentindo aqui. Lá ainda não chega porque não existe alguém desempregado. Mas se a inflação sobe e eles vão pagar a conta lá daquilo que está acontecendo por conta de aumento de mercadorias, eles vão sentir porque eles não têm onde conseguir compensar a falta de dinheiro. Uma região lógico, você pega Pernambuco, você pega Bahia, você pega alguns estados ali, eles são economicamente estão mais acima um pouco do que os demais. Mas a grande maioria dos estados nordestinos, eles é um pessoal de um nível baixo. Né? E onde tem as maiores assistências do governo de Bolsa Família. O governo fez bem isso? Fez. Ele tirou a fome de um punhado de gente.
Só que só tirar fome não resolve. Você tem que, um ditado antiquista, todo mundo comenta, você tem que dar vara para o cara pescar. O dia que você der só o peixe para ele vai acostumar e não vai pescar nunca mais na vida. Tem dificuldade? Tem. Mas na minha concepção, a longo prazo, 5 anos, 10 anos, 20 anos, tinha que ter alguma coisa planejada para desenvolver lá, para o pessoal não vir para cá. Ele resolveu o problema deles lá. E, infelizmente, nós não temos isso aí. Então, quando você pega uma região pobre e que ele tem perda de valor aquisitivo, ele sofre mais do que o outro que vive numa região um pouco mais próspera. Mas, mesmo assim, aquele que está desempregado aqui não consegue outra colocação. Então, você pode perceber que as grandes manifestações contra uma situação política e econômica que está acontecendo, as grandes concentrações são também nos grandes centros. E não é a mesma proporção que você tem no estado mais pobre. É muito difícil você ouvir grandes passeatas no Piauí, Sergipe e outros estados mais pobres lá. Você vê isso nos grandes centros, né? Nos grandes centros, onde o pessoal um pouco mais... meio chocante falar, mas um pouco mais esclarecido, um pouco mais escolarizado, ele consegue entender o porquê que acontecem essas coisas e ele acha que ele tem que tomar a iniciativa de reclamar para que aquilo não aconteça. Quando você pega o pessoal mais simples, menos escolarizado, ele não tem argumento, ele não tem o que reclamar, ele não tem como reclamar, ele não entende a engrenagem daquilo que tem que funcionar para fazer andar direito. O ajuste fiscal atualmente, o governo está propondo, mais querendo a volta da CPMF. Como é que se analisa tudo isso, Daniel? Esse ajuste fiscal realmente é necessário nesse atual momento? Vai enfraquecer mais o poder de fogo das indústrias? A gente está vendo muita gente, muita indústria fechando, o desemprego está muito grande, muita gente entrando na informalidade porque não tem emprego, não acha emprego, então tem que fazer alguma coisa, né? Todas as vezes que você embute imposto num produto, ou qualquer ingrediente que você coloca para produzir alguma coisa, naturalmente o custo final vai estar embutido aquilo. Então, se eu produzo essa folha de papel, eu tenho determinadas despesas de mão de obra, eu tenho de matéria-prima, eu tenho de energia, eu tenho impostos. Qualquer ingrediente desse aí que eu alterar, eu modificar, ele altera no preço final. Lógico. Se alguma coisa baixa de preço, a matéria-prima baixa de preço, a energia baixa de preço, naturalmente ele vai custar menos. E aquele que tem intenção de vender, ele tenta reajustar o preço para baixo. Toda vez que nós estamos dizendo desse pacote fiscal que está vindo aí, infelizmente isso vai ser embutido naquilo que vai ser vendido. Se tem muita gente que não compra aquilo e você não vai vender, ele tem que parar de produzir. Ele não pode continuar pagando salário, encargos, INSS, fundo de garantia, férias... Porque abaixar o preço, ele leva prejuízo também. Baixar o preço, ele quebra também. Quebra também, porque não tem como baixar o preço. Não tem como. E a grande dúvida que nós temos, e até agora não li, não ouvi e nem vi pela televisão, nem o economista, dizendo o que realmente vai acontecer. Todo mundo tem uma interrogação muito grande. Quem sou eu para entender a fundo da coisa? Mas a gente lê e compara. Eu não sei se isso resolve em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Não sei. Eu acho que nós vamos demandar mais tempo. E existe uma outra coisa que é perversa naquilo que o governo faz. Ele pega, aumenta os impostos que ele precisa de recurso agora. O dia que resolve, em vez de voltar aos impostos que era agora, ele continua. Continua, né? Entendeu? O duro é isso, né? Continua, ele não né? volta. Bom, resolveu o problema, vou voltar ao que era. Não, ele continua. Continua. E se você pegar, até nós estávamos comentando um pouquinho antes... Isso é igual determinados comerciantes, principalmente na área alimentícia, que quando tem determinadas festas, eles aumentam o preço por causa do turismo, né? Depois esquece de voltar ao preço antigo. Né? Esquece. É verdade, esquece de voltar. Esquece por conveniência, lógico, né? Esquece. Então, se você analisar, é que a grande maioria da população não sabe, é obrigada por lei colocar o quanto por cento de imposto você paga naquilo. Mas a grande maioria não ora, não presta atenção, acha que não é com ele, mas embutido em cada coisa que você compra tem coisas absurdas. Por exemplo, lógico, não é primeira necessidade, se puder aumentar mais até convém, cachaça e cigarro. Ela beira 80%, 90% de impostos.
Ou seja, você pega um produto que 90% é imposto, os 10% que sobra, você tem que tirar curso, Mão de obra, transporte, tudo. Quer dizer, sobra muito pouca coisa daquilo ali e 90% o governo está levando vantagem. Por exemplo, a água, que é um produto, é o refrigerante que Deus deu para a gente, natural, ela custa 45% de impostos. 45% de impostos. Então você começa a verificar, às vezes até preferível você não saber de tanta coisa, porque toda vez que você for comprar qualquer coisa, caramba, metade disso aqui poderia ter reduzido esse custo se eu não tivesse pagado tanto imposto desse jeito. Por exemplo, o carro, o que nós pagamos de impostos é um absurdo. Você vai na Venezuela ou na Argentina, o carro é muitas vezes mais barato que no Brasil, porque o imposto é muito menor, né? Quando eu sei que a minha nora trabalhou nos Estados Unidos, o André esteve lá e ele está sempre viajando para fora, ele comenta a respeito. Um carro que é muito melhor do que o nosso custa, em alguns casos, 40% do valor do nosso. 40%? Que absurdo, então significa que 60% que você paga num carro são de impostos. Tudo bem, precisa de imposto para resolver o problema do país. Com tantos impostos desse tamanho, nós estamos muito pior do que os outros. Tem alguma coisa errada nisso aí. Tem que ter alguma coisa errada. Ou está mal usado, ou, sei lá, não vão falar aí meter a mão, que senão eu vou parar na cadeia porque eu não posso, tá? não tem Mas tem alguma coisa estranha. É o país que mais arrecada do mundo e está pior do que o Brasil todo mundo. É o país que mais arrecada, né, Daniel? Mais arrecada. Você tem uma ideia? Ele está em primeiro lugar no mundo todo? Como é que é o esquema? Eu não conheço detalhes dos outros países. Quando você pega, tem alguns países que cobram os impostos próximos aos nossos, entendeu? Por exemplo, você pega os Estados Unidos, em cima da mercadoria que vende, tem um valor fixo do quanto você paga. Aqui nós temos PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, ICM, IPI, um punhado de coisa. Aí vem uma CPMF em cima, que vai aumentar esse valor e naturalmente vai gerar mais imposto um pouco. O que se reclama, ou pelo menos na minha cabeça tem que ser o seguinte: nós não podemos reclamar do imposto que nós pagamos, nós precisamos reclamar daquilo que eu pago e não recebo de volta. Não recebo de volta, né? Como é que estão a nossa estrada? Como é que estão as nossas escolas? Como é que está a segurança? Saúde, né? Como é que está a saúde? Tem gente atendendo no chão de hospital, véio. Entendeu? Arrecada tudo isso aí, está desse jeito. Por que isso aí? Então, além dos impostos absurdos que nós pagamos, muita coisa, nós ainda pagamos pedágio nas estradas, sim. Pagamos plano de saúde que não precisaríamos pagar, porque está na Constituição que o governo tem que dar saúde de primeiro mundo. Sim, é lei. É lei. Não é só isso. Você pegar a escola é assim, você pegar o trânsito é assim, você pegar a saúde é assim. Você paga um IPVA, não paga? Paga o IPVA. Para que é o IPVA? Para manter a estrada. Só que você vai lá e paga o pedágio de novo. Quando você paga os impostos, ele é para resolver o problema de saúde, não é? Mas você tem que ir lá e contratar um plano de saúde. Quando você bota seu filho na escola pública, o dinheiro que você paga de imposto é para a escola, não é? Mas aí você põe na escola particular. Aí você põe um cursinho. Então, até tem uma piadinha que eu recebi na internet, o seguinte: o cara queria fazer um trato com o governo. Ele deixa comigo o valor dos impostos que ele recebe e não me cobra mais nada, e eu dou meu salário inteiro para ele. Eu topo. Então, seria o tipo da coisa. Se eu pago tanto, não tem nada de volta, tem alguma coisa que ou precisa mudar, ou está errado, ou... E eu, particularmente, eu não sei explicar por quê. Bom, no fundo, nós sabemos explicar. Nós sabemos, lógico. Mas é inconfessável. Engraçado. Nós sempre falamos isso, que pagamos muitos impostos, e vem governo, e vai governo, e a coisa continua a mesma coisa, né, Daniel? O que, pelo menos, se mudasse, e mudasse tudo, né, para melhor, mas, sei lá, a gente não tem expectativa, né? Eu vou fazer um comentário assim, eu não posso pedir segredo, nós estamos falando para a cidade inteira, mas nós escolhemos mal, cara. Todo político que está lá, ele não foi lá porque ele abriu a porta e entrou. Nós botamos lá, né? O Pelé... A culpa é nossa do eleitor, né? A culpa é nossa. Na época da eleição, o cara acha bonito, o outro falando, nunca viu na vida, aí promete. E eu vou falar no meu caso, eu voto há, sei lá, 60 anos, 55 anos eu voto. E a lenga é a mesma, aparece um salvador da pátria que vai fazer isso, fazer aquilo, passa os 4 anos. Está igual, se não tiver pior do que antes. Você estava falando com você a respeito do contador de fazer o cliente dele pagar impostos.
Da década de 60, 70, nós tínhamos metade dos impostos que nós temos hoje. Então, o ICM não era desse jeito, não tinha o PIS, não tinha COFINS, não tinha contribuição, não tinha nada desses impostos. E a coisa era mais ou menos, o país era menor, lógico. Hoje, com tudo isso aí, você percebe que acontece esse furo que nós estamos assistindo agora. E que nós vamos pagar essa conta. Quer dizer, nós botamos o governante, ele errou em alguma coisa, não fez o que devia ser feito, deveria ter feito, não adianta chorar o leite derramado. Mas a conta vai sobrar para quem? Para quem mora aqui. Não tem outro jeito, é desse jeito. Sim, nós vamos ter que pagar essa conta, não tenha dúvida. No próximo bloco, vamos a mais um intervalo, nós vamos falar sobre a possibilidade da volta da CPMF. Vamos então a mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos já já com o programa Quero Saber, hoje trazendo Daniel Bampa Neto. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o professor Daniel Bampa Neto. Daniel, vamos falar agora sobre a CPMF, que existe uma possibilidade dela voltar, né? Infelizmente, na minha opinião, não sei se é a mesma sua. O que representaria para o consumidor, para a indústria, para a economia de uma maneira geral, a volta da CPMF? É necessária essa volta, Daniel? Olha, para o governo que está precisando de dinheiro, ele atira para tudo quanto é lado. Ele busca onde tem. Ele tenta, de todas as maneiras possíveis, tirar dinheiro de alguma maneira. E na fase que nós estamos agora, ele não tem outra forma senão fazer isso. Ele está furado, falta dinheiro, está tudo arrebentado, e tem que, de uma certa forma meio dura, tem que tomar da gente. Tem outro jeito. Eu não concordo com ela que ela é injusta, porque todas as vezes que você tem qualquer movimentação em algum lugar, você até a última edição da CPMF, você pagava um percentual em cima de cheque que você dava, que chamava imposto do cheque. O projeto hoje que eles estão querendo fazer não é só isso. Você depositou, ele vai te cobrar. Você tirou dinheiro, ele cobra de novo. Então, ele dobrou o valor daquilo. Não, isso parece que é esse ministro da Saúde que está querendo isso, mas não seria dessa forma o projeto do governo, né? Não. Eu acho que também não deve passar desse jeito. Não deve Primeiro passar que nós pagávamos 0,25, você lembra? Eles estão falando 0,4. Mas chegamos a pagar 0,38, né? Chegou, depois ela foi reduzindo. Então, quando você pega de 0, vamos pegar 0,38, aí passou para 0,4. Mas aí cobra na entrada 0,4, nós saímos de 0,4, os 10 mil reais você depositou, você paga 0,4. Aí você vai lá e tira os 10 mil reais, vai pagar 0,4 outra vez, está pagando dobrado. Eu acho ela penaliza demais da conta a pessoa que movimenta banco. Agora eu te pergunto, se você tirar os talões, da mesma maneira que nós falamos da energia elétrica e do combustível, você tira os talões da pessoa, tira o cartão de crédito e tira a movimentação bancária dele. Ele não tem como fazer as coisas. Com o instituto do cartão de crédito hoje, a grande quantidade de movimentação financeira é feita através do cartão de crédito do banco, e lá ele vai pagar a CPMF. No dia que ele depositar o salário dele, está pagando. Passou o cartão de crédito, tirou o dinheiro do banco para pagar a conta do supermercado, está pagando outra vez. Ele vai pagar sim. Então, eu falar, concordo? Não concordo. Vai fazer? Eu acredito que o governo vai apelar para tudo quanto é maneira para conseguir isso aí. Agora, é mais um encargo, é mais um adicional que isso aí naturalmente vai reduzir, é pouco, vai dizer que é pouco, mas vai tirar esse dinheiro de circulação de alguma maneira e vai para o bolso do governo. Vai para ele resolver o problema que não resolveu num período para trás. Então, estou falando governo, mas vale aqui, não estou falando governo federal, mas vou colocar governo em todos os níveis. Se você der uma analisada friamente, falta no pessoal que é político, está faltando administração de valores. Eu acredito que se tivesse uma orientação ou tivesse noção mesmo daquilo que tem que fazer, é fácil enquadrar daquilo, eu vou gastar aquilo que eu ganho. Então, se alguém quer fazer alguma coisa a mais, esse algo mais alguém tem que reembolsar. E como a população é que paga a conta, vai sobrar para a gente, não tenha dúvida. Sempre sobra para a população, é impressionante, né? Verdade. Agora, me parece que o governo vai fazer de tudo para aprovar a CPMF,
Mas tem muita gente contra, tem muito deputado que não vai ser fácil, não vai ser fácil. Luiz, geralmente nós estamos falando de governo, eu vou continuar falando de governo. Governo não é a Dilma presidente, é quem dirige o país. Quem dirige, Vou admitir, pode por qualquer motivo a Dilma saia. Quem que eu vou botar no lugar? Vou admitir que seja, não puxando para alguém, vamos supor que a Marina Silva vai lá como presidente. Ela vai ter que continuar tomando atitude do mesmo jeito, porque o rombo está feito. Não tem jeito, né? Não, mesmo não. mudando o governo, vai ter que... Pode mudar para quem quiser. Não tem jeito. Agora o rombo está feito. O problema não é mais a pessoa que está lá, mas é o furo econômico, financeiro que tem aí. Entre quem entrar, e tem que arrumar dinheiro. Véio. Fora isso, aí onde é que ele vai buscar recursos? Então, quando a gente coloca que vai demorar algum tempo, eu não sei não se isso vai até a próxima eleição, não sei quem vai ganhar lá na frente, mas vai pegar um rabo de foguete. Só vou te falar um negócio. Vamos falar da última eleição, que foi mais ou menos um ano atrás. Se o Aécio Neves ganha, quem estava levando a burdoada... Era o Aécio agora. Era o Aécio. Porque o problema não foi a Dilma ser eleita agora que criou o problema. O problema vem lá de trás. Vem lá de trás, Ele tinha que cobrir o furo de qualquer jeito. Fosse o Aécio, Marina Silva, Eduardo Campos. Eduardo Campos, quem fosse, ia levar a burdoada como a Dilma está levando hoje. Não tinha outro jeito. Entendeu? Nós vamos estar porque o problema tinha que ser resolvido antes, né? Antes 2014. Tinha que gradativamente ter aumentado o valor da gasolina, gradativamente aumentado o valor da energia elétrica, para que o povo não sentisse tanto coerente agora. Com o período coerente que com o Se você voltar aos presidentes anteriores, nós vamos... Talvez você não lembre disso, e grande parte da população não vai lembrar, mas eu era bem molecão na época. O que levou o Getúlio Vargas, em 1954, a suicidar foi uma série de fatores contra ele que estava acontecendo, justamente em função de inflação alta, de corrupção, de uma série de problemas que aconteceram. De lá para cá, nós tivemos presidentes militares que resolveu, não resolveu, fez dívida, não fez dívida, até chegar na época aqui do Itamar, que depois veio o Plano Real aí, que resolveu dar uma consertada na coisa. E pode ver que, na verdade, ele veio e não resolveu assim que foi implantado. Ele demorou 2, 3, 4, 5 anos para a coisa de lanchar. Não estou fazendo propaganda a favor de candidato nenhum, nem presidente nenhum que passou. Mas o Lula pegou um país mais ou menos estabilizado, com a economia fora mais ou menos estável. Hoje nós temos também interferência da economia de fora do país que reflete aqui. Imagina, por exemplo, se a China, o Oriente Médio, a Europa não compra nem carne, nem açúcar, nem álcool, nem nada nosso. Nós vamos quebrar, nós dependemos deles. E nós tivemos ainda tem alguns países na Europa que estão com problemas financeiros também muito delicados. E isso reflete também aqui dentro. Imagina Barretos, por exemplo, nós temos 2 frigoríficos de porte. Imagina, e temos algumas usinas aqui em volta. Imagina esse pessoal não poder mais vender aquilo que eles produzem. Vai ser um monte de gente na rua. Não tem dinheiro. Esse monte de gente não vai comprar no mercado. Então acaba ficando um efeito em cascata. Eu não tenho dinheiro, não compro, o mercado não vende, o mercado demite, o mercado quebra, a indústria não vende. Nós chegamos num caos um dia. Pode chegar num caos. Daniel, deixando um pouquinho a economia de lado, eu queria da sua opinião sobre um dos assuntos mais discutidos hoje pela mídia, pela população de uma maneira geral, sobre a possibilidade da diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos, ou não ter idade, depende da violência do crime e a justiça vai analisar. O que você acha disso? Luiz, eu vou conversar com você. Você sendo advogado, você deve ter uma visão muito mais profunda do que eu. Não, mas você é um formador de opinião, até melhor uma pessoa de fora do mundo jurídico, né? Eu vou falar, nós temos que analisar a maioridade penal por 2 aspectos. Primeiro, o dia que eu prender um jovem de 16 a 18 anos, da mesma maneira que eu prendi um de 18 para cima, para onde ele for, ele é ressocializado, ele é educado. Quando ele sai de lá e volta a participar da comunidade da mesma maneira que participava? Uma dúvida. Você começa a verificar, a nossa prisão superlotada, é uma escola de crime. Nossa prisão, nosso sistema penitenciário é um caos, é um caos. Então, se eu pegar um menino desse, 16 anos, 18 anos, botar lá dentro, eu não vou consertar. Por outro lado, quando você pega
Quantos anos você vota para presidente da República? 16 anos. 16. Se você escolhe o máximo mandatário do país, significa que ele é uma pessoa, em tese, capacitado para julgar as coisas. Uhum. Entendeu? Então, quando você pega um jovem de 16 anos, delinquente, assassino, sequestrador e etc, etc, ele sabe o que está fazendo. Não posso dizer que ele tem 16 anos e que ele é menor. Tanto que hoje, pelo que a gente assiste, ouve rádio, jornal, televisão, quando prende ele diz assim, eu tenho direitos. A lei tal, o artigo tal, o decreto tal. Ele sabe direitinho. Sabe, melhor do que... Desculpe, não estou querendo te diminuir, não. É provável que ele te dá uma lição. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, essas coisas, você fica numa balança danada. Se você pensar que deixar uma pessoa dessa, normalmente ele vai ser preso, vai ficar um tempo preso, nós estamos bancando ele lá dentro da prisão. E tem o auxílio reclusão, que a família recebe do cara que está preso, que é maior do que o salário mínimo de um cara que lomba de noite aí para cuidar de uma família de 3, 4 filhos. Quando esse delinquente mata um chefe de família que produzia, que gerava impostos, que trabalhava, que educava filho, essa pessoa que faleceu, esse que morreu, que foi assassinado, a família não tem apoio nenhum. Nenhum. Então existe uma série de injustiças, uma série de situações. Agora o preso, o assassino, tem bolsa... Bolsa de tudo quanto é jeito. Eu não digo também que o cara que está preso tem que morrer de fome, tem que ser torturado, não é nada disso. Eu acho que cada coisa tinha que ficar no seu lugar. Então ele aparece em reportagens de prisões no Japão, alguns países da Europa, mais para o lado lá da Suécia, Suíça, onde você pega as prisões, o cara trabalha, é digno, o alojamento é quase que individual, a comida é uma beleza, ressocializa. Quando ele sai de lá, pelo que eu leio. O importante é a ressocialização do preso, para que ele volte melhor do que estava, né? Não tenha dúvida. Ele aprendeu o que ele não podia fazer. Se ele voltar violento, não adianta nada. Não adiantou nada, não resolveu nada. Então, quando você pergunta, é contra ou a favor? Cara, eu fico numa dúvida danada. Pensando naquele que vai faltar um dia e que a família vai ser penalizada, ainda assim, eu acho que devia diminuir a idade penal. Eu também acho. Daniel, uma pessoa na história que você acha que transformou o mundo, na sua opinião, uma pessoa importante, que você se curvaria perante essa pessoa, quem seria? Eu tenho uma pessoa assim. Eu não conhecia tanto ele, não. Eu comecei a ler a respeito da vida dele e nunca mais parei de procurar aquilo que ele foi. O Mahatma Gandhi. Um cara que pregava a não violência, um cara que tentou mudar o mundo de todas as maneiras, por ocasião da independência da Índia, dos britânicos, ele conseguiu libertar o que é a Índia hoje, o que é o Paquistão hoje, sem uma arma, sem um tiro, sem uma violência, contra um exército que na época era o mais bem preparado do mundo. Então é o poder do convencimento pela lógica, pela palavra, pela razão, que eu acho que faz muita falta, não vou dizer no mundo de hoje, mas de qualquer época do mundo. Então você percebe que são pessoas, na humildade, na simplicidade dele, ele dobrou, no bom sentido, todos aqueles que queriam criar problema e conseguiu a independência que ele queria. Por ironia do destino, um fanático vai lá e mata ele. Por ironia do destino. Então, para mim, o Gandhi foi uma figura que marcou muito, bate muito com o conceito que eu tenho de dialogar, de conversar, de justificar, de convencer pelo lado bom da coisa. Então, eu considero o Gandhi desse jeito. Professor Daniel, infelizmente o nosso tempo está esgotado, tínhamos muito mais assuntos para conversar. Eu tenho certeza que logo, logo você volta ao programa, não tenha dúvida, prazer. Viu? Foi um prazer muito grande recebê-lo. Eu agradeço muito. Muito obrigado. E sempre a gente termina o programa com uma poesia. Hoje vamos falar uma poesia de Martins Fontes. Se eu fosse Deus, seria a vida um sonho. Se eu fosse Deus, seria a vida um sonho. Nossa existência um júbilo perene. Nenhum pesar que o espírito envenene empanaria a luz do céu risonho. Não haveria mais o adeus solene, a vingança, a maldade, o ódio medonho e o maior mal que a todos anteponho, a sede, a fome da cobiça enfrene.
Eu exterminaria a enfermidade, todas as dores da senilidade e os pecados mortais seriam 10. A criação inteira alteraria, porém, se eu fosse Deus, te deixaria exatamente a mesma que tu és. Muito obrigado mais uma vez, Daniel Bampa Neto, pela participação no programa. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Memorial Jardim das Oliveiras. Planos acessíveis à sua família. Liceu Tec. Você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte. Tudo em aço e ferro.